Fala galera, parabéns pra mim, 33 anos eu tô completando, quer dizer, completei sábado, né? Mas hoje, segunda-feira, eu tô fazendo esse vídeo especial pra vocês. E eu já quero que vocês deixem comentário aí, comenta, pô, compartilha. Manda pra alguém que você acha importante receber esse vídeo, que vai ser um presentaço pra vocês. Tô falando isso de coração. E eu também já adianto que vai passar um pouquinho do que costuma ser, 10 minutos, 8, 9, porque eu preciso completar esse raciocínio e esse presente que eu tenho que dar pra vocês. Vocês ficam aí ao som da cigarra. Eita, muita onda. Então, nesses 33 anos, eu pontuei algumas coisas e parei pra refletir e disse, cara, eu preciso levar isso, sabe, pra quem me acompanha ou pra qualquer pessoa que possa receber essa mensagem, porque eu sei que 33 anos para alguns já é muito tempo, para outros eu ainda estou no começo da minha carreira, da minha vida, enfim, mas não vou falar de percepção agora. O que eu quero falar é alguns pontos que trouxe pra mim e assim, mudou a minha vida, pessoal, mudou a minha vida literalmente, e eu queria trazer um pouco desse raciocínio pra você, porque no começo que eu falei pra vocês que eu só reclamava, toda aquela questão que a gente já tinha comentado antes, veio uma frase, sabe, que muita gente, mas muita gente mesmo fala, tipo, se eu tivesse essa oportunidade que fulano tem, se eu nascesse naquele lugar que fulano nasceu. Então, existe muita coisa que eu falava, existia, né, muita coisa que eu falava baseado nessa frase, sabe, de se eu fosse fulano, se eu fosse ciclano, se eu nascesse naquele lugar, se eu tivesse dinheiro. Então, uma das coisas que me tocou muito, assim, que eu parei pra pensar, foi nessa frase. E essa frase é uma frase que mas muita gente fala, e muita gente se escora como se fosse uma bengala nessa frase, pra não mudar, pra não agir, pra nem pensar na possibilidade de fazer alguma coisa diferente. E essa é uma questão que me pegou muito, e eu passei muito tempo nessa bengala, com essa bengala, sempre repetindo essa frase, ou então, eu não sou fulano, eu não sou ciclano. Então, eu comecei a parar pra entender e aceitar que eu precisava mudar, tipo, eu comecei a pensar, que é uma coisa até engraçada, né? Mas é sério, pessoal, você tem que aprender a pensar. Então, a primeira coisa que eu comecei a mudar foi o meu pensamento sobre essa frase. Eu comecei a pensar, eu disse, caramba, velho, por que eu falo isso? Porque isso tem que ser uma escora ou uma desculpa, que eu comecei a perceber que aquilo era uma desculpa pra mim. Eu disse, cara, por quê? Eu uso essa frase, eu uso essa frase pra me escorar, pra me desculpar, como se fosse uma bengala para eu não mudar, para eu não ser uma pessoa diferente. E através desse pensamento eu comecei a sentir que, caramba, bicho, realmente essa frase tá me afetando. Por que eu comecei a sentir isso? Eu comecei a sentir porque eu comecei a pensar, a sentir e olhar em volta as coisas que estavam acontecendo comigo. E eu disse, caramba, velho, realmente essa frase e essa bengala, vou chamar de bengala, essa bengala que eu tô usando é muito ruim pra mim, é prejudicial pra caramba e tá me afetando muito. E a partir desse pensamento, desse sentimento, eu comecei a gerar um comportamento diferente. Então, quando eu entendi isso, eu disse, não é possível. E aí foi quando eu comecei a mudar esse comportamento. E veja só as barreiras. Então, mudando esse comportamento, eu comecei a ter outra barreira de eu vou mudar esse comportamento, mas como é que eu vou mudar esse comportamento? Porque isso durou anos na minha vida. Então, como de uma noite para outra eu vou chegar e eu vou mudar esse comportamento da água para o vinho? Então começaram a acontecer coisas, por exemplo, no meu trabalho, no meu antigo trabalho e em outras oportunidades da minha vida também, eu sempre dizia, caramba, eu preciso ser notado. Então, eu sempre ficava esperando ser notado, porque eu pensava justamente isso. Se eu, por exemplo, se eu fosse engenheiro, eu deveria ser engenheiro. Eita, eu deveria ser contador. Ou, se eu tivesse, na época, deixado administração e feito engenharia, eu ia estar ganhando muito mais. Se eu tivesse não sei o quê. Se eu tivesse não sei o quê. E dentro dessa minha perspectiva da época, eu comecei a construir
pensamento, outra frase em cima dessa frase. Porque eu sempre queria ser notado. Eu sempre quis ser notado. Sempre quis ser notado no trabalho, sempre quis ser notado por onde eu chegasse, pelos meus amigos e qualquer ambiente que eu estivesse ou eu frequentasse. Mas aí vem para aqueles 3 pilares que eu falei: pensar, sentir e gerar o comportamento. Eu disse, cara, beleza, eu quero ser notado aqui para ganhar um cargo melhor, para ter uma oportunidade melhor, para ter um relacionamento melhor. Só que eu sempre esperava ser notado. Eu sempre esperava isso. Eu não fazia ser notado. Tá entendendo a diferença de ser notado e fazer ser notado? É uma diferença gigantesca. E esse ponto já é o ponto 2. São 6 pontos aqui que eu coloquei, que eu pensei para falar com vocês. Então, esse segundo ponto era sobre as oportunidades. Entendeu? Que eu queria que a oportunidade viesse até mim. Eu não lutava para ter uma oportunidade. Então, isso foi uma coisa que também virou assim o ponto de chave assim gigantesco, porque quando eu comecei a sentir, quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a sentir, eu disse, bicho, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso esperar ser notado. Eu tenho que ficar tão bom, mas tão bom, mas tão bom de verdade, que vai ser impossível das pessoas não me perceber, eu não ser notado. E aí, meu irmão, eu comecei a pegar pesadíssimo nesse comportamento. Então, é isso que eu quero dizer, que eu quero que vocês entendam, né? Desses 33 anos que eu passei, desde os 14 anos que eu trabalho, eu sempre fiz isso. Só que em algum momento eu fui me perdendo, né? Eu fui me perdendo, mas aí quando eu comecei a voltar e a entender isso que acontecia comigo, aí as coisas começaram a virar. Então, desse comportamento, focando nessa parte de comportamento, existem 5 pilares nesse comportamento que eu parei, pensei e disse, caramba, se realmente eu quiser mudar e se realmente eu quiser ter uma saúde mental, eu não estou falando dessa saúde mental que todo mundo fala por aí não, eu estou falando dos pilares que te deixa com a mente extremamente brilhante, que vai ser impossível você não ser notado, ou então você passar desapercebido por onde você chega e por onde você passa. É impressionante isso, quando você começa a entender esse ponto. E assim, esses 5 pontos que eu coloquei, claro que se a gente for destrinchar cada um deles, vai ter um monte de coisa que a gente pode discutir. Por exemplo, o primeiro ponto é o corpo ativo. Você está em constante atividade. Isso é um primeiro ponto para você ter uma mente brilhante. Eu estou falando corpo, de corpo mesmo. Você está ativo. Eu não estou falando de academia, ter que fazer musculação, que inclusive isso é importantíssimo demais. Já tem vários estudos aí mostrando que a musculação mesmo, ir para academia e levantar peso, esse exercício sendo praticado rotineiramente, entendeu? Ele além de melhorar a qualidade do seu sono, que é um dos pontos que eu vou falar, ele melhora na sinapse, ou seja, na neuroplasticidade, na conexão entre neurônios, né? A memória, por exemplo, no hipocampo, a região hipocampal, entendeu? Então, a atividade física, além de melhorar pra caramba a sua mente, ela melhora também o seu corpo e deixa seu corpo preparadíssimo para, por exemplo, quando você ficar velho, você precisa de muita massa corporal no seu osso para sustentar o seu corpo. Então, o exercício físico, ele também serve para isso, né? Para ficar forte, saradão, trincadão, entendeu? É para você, é uma qualidade de vida, porque as cigarras, né? É a trilha sonora. Então, a atividade física, ela serve para isso. Por falta de atividade física, que muitos idosos hoje, por exemplo, esses dias eu tava indo ajudar meu primo, e quando eu tava no sinal, uma senhorinha tava vindo com uma sacola e do nada ela caiu na calçada, e foi um estouro pesado. Mas por que isso aconteceu? Inclusive eu parei a moto e ajudar ela e tudo mais, mas o ponto não é esse. O ponto é que, à medida que você vai ficando mais velho, seu corpo e sua estrutura e a sua musculatura, ela vai enfraquecendo. Eu não sou educador físico, não sou nada, isso é o que a ciência mostra. Então você vai ficando fraco. Então a musculação, ela serve para fortalecer e lhe dar força quando você ficar velho, quando você ficar lá na frente, você tem uma estrutura para aguentar o seu próprio corpo. Vê. Outro ponto importante é a gente cuidar do segundo cérebro. É o que, pô? É, exatamente, segundo cérebro. Por que eu tô falando segundo cérebro? Eu tô falando de alimentação, pessoal. Alimentação, nutrição, você tem uma qualidade boa e se preocupar com a sua alimentação. Porque sabemos já, estudo científico comprova, vários estudos científicos falam sobre a microbiota, ou seja, os neurônios que você tem, as células que você tem no seu organismo, no intestino, quase que não saía. Então ele modula muita coisa
no seu comportamento e no seu cérebro. Então isso é importantíssimo, você cuidar da alimentação. Você cuidar da sua alimentação é importante porque existe uma ligação extremamente importante do seu cérebro direto com essas microbiotas que fica no seu intestino, que é chamado o nervo vago. Então, essa questão do nervo vago, ela influencia em muita coisa, por exemplo, estresse, depressão, ansiedade. Exatamente. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso porque o vídeo vai ficar muito longo e já passou aqui 15 minutos de vídeo, eu acho, não sei. Então, o outro ponto importantíssimo é o controle do estresse. O estresse, ele é importantíssimo nas nossas vidas. Ele é importantíssimo, pessoal. Escreva o que eu estou dizendo. O estresse, ele é muito bom pra gente. Só que o estresse, não o estresse crônico. Então, se a gente for falar de estresse, por exemplo, o que nos estressa, nossa rotina, trânsito, trabalho. Então, tudo isso faz parte do comportamento, das suas emoções, da forma como você lidar com a vida, das suas percepções, da sua experiência, do seu repertório comportamental. Então, tudo isso, se não for controlado, modulado, se não for entendido, se você não tiver esse entendimento, então fica muito complicado para você controlar, para você ter esse controle, ter esse autocontrole, na verdade, né? Então, o conhecimento nessa questão é muito importante, pessoal. É importantíssimo, primeiro de tudo, você se conhecer. Você conhecer gente. O que acontece com gente? O que acontece no comportamento humano? Então, esse estudo do comportamento humano, do seu cérebro, do que acontece dentro de você, isso é importantíssimo para todas as áreas da sua vida, tanto profissional, pessoal, relacionamento, controle emocional, tomada de decisão, atenção, foco. Isso tinha que ser, na minha concepção, isso tinha que estar na escola. Isso tinha que ser a base do conhecimento. Além de você estudar matriz, equação do primeiro e segundo grau, fórmula de Bhaskara, essas paradas aí, também tinha que ter gente. Para você entender gente. Porque tudo nesse mundo termina em gente, pessoal. A empresa, ela é feita de quê? Ela é feita de gente, pessoal. Sem gente, pode ter 300 milhões de máquinas, de IA, do que for. Se não tiver gente, não tem uma organização, não tem uma empresa. Entendeu? Se você for comprar de alguém, vai comprar de quem? De gente. Se você for se relacionar, você vai se relacionar com quem? Com gente. Então tudo envolve gente, pessoa, comportamento, emoções, tomada de decisão. Então isso é para sua vida, principalmente profissional. Se você quiser viver uma vida com uma mente brilhante e viver uma vida assim digna de realmente dizer, caramba, eu passei por essa vida e realmente eu vivi uma vida de respeito. Você tem que entender de gente. Você tem que entender o que acontece no seu cérebro, o que acontece com as pessoas, por que acontece, como acontece. Então isso é importante. E o controle do estresse, por exemplo, vou trazer aqui uma coisa que estressa pra caramba qualquer pessoa. Dinheiro, condição financeira. A condição financeira é um estresse que até certo ponto é bom, mas se você se deixar levar, vira um estresse crônico. Então tem estudos, por exemplo, que mostram que a desestabilidade financeira, ela causa muita separação. 50% dos casais que... Deixa eu mudar de lado aqui por causa do sol. Deixa eu para ver se fica melhor. Pronto, melhor. Então